Olá, eu me chamo Carlos Júnior e, gente, hoje nós iniciamos aqui mais um Alinhando os Ponteiros para falar sobre esse tema que é de extrema relevância, que é sobre as inteligências artificiais e os pontos cegos da TDI. E aqui comigo está ele, o Ed. E aí, Ed? Bom, Carlos? E aí, pessoal? É de extrema importância esse tema, mas no sentido, Carlos, que a gente tem que se atentar o que a gente está usando de inteligência artificial e o que ela pode afetar a nossa vida e nosso futuro. Fica ligado. Então, o Alinhando os Ponteiros acabou de começar, pessoal. É muito interessante que quando a gente fala de inteligência artificial, nós entendemos que há um produto ali projetado para dar respostas e as informações ali são introduzidas dentro dessa consciência, né, dentro da internet. Então olha que interessante, é algo que foi projetado, então você tem algo artificial que foi organizado e foi projetado. E quando a gente fala sobre o ser humano, a mente do ser humano, a gente percebe que precisa ser algo projetado também, não é uma coisa tão simples que poderia surgir espontaneamente. Você não concorda, Ed? Eu concordo. E tem uma perspectiva também, Carlos, de entender que será que aqueles dados que estão ali projetados são dados relevantes, confiáveis? Porque hoje a nossa geração tem se apegado às inteligências artificiais como facilitadores de trabalho, de vida. De fato, às vezes você ganha um tempo, mas para você digitar e absorver alguma informação dali, você precisa ter em mente que você tem que dominar a área. Tem que dominar. Porque as pessoas hoje, muitas das vezes, não querem informação rápida, mas elas não querem fazer que esses dados tenham referências. Porque é muito fácil, Ed, a gente se acostumar com a facilidade que é usar a inteligência artificial, né? E o problema que eu percebo aqui é o seguinte, a gente pode não só, às vezes, usar da comodidade, mas não verificar de fato se aquilo é real, porque nós podemos nos enganar com as informações que nós temos no dia a dia, né? A gente é ser humano, a gente tem toda a inteligência, toda a informação que nós temos, mas mesmo assim é possível da gente poder se perder e se confundir. Agora você imagina uma inteligência artificial que foi projetada com tantas informações. E o mundo hoje, ele requer mais cautela com relação à informação. E é interessante que você falou, as pessoas hoje, Carlos, elas estão tendo contato com a informação. Mas será que elas estão tendo contato com a formação adequada? Voltando a essa indagação, eu quero deixar claro aí para vocês algo para a gente pensar. Pensa comigo, você digita lá, depois você faz um teste aí na sua casa, digita aí no Google, vai lá na inteligência artificial e digita lá, teoria do design inteligente. Você vai ver que o pressuposto dela é naturalista e não vai te dar uma base sólida sobre o TDI. E aí eu te pergunto, será que isso é válido? Será que isso é diversificado, é acadêmico? Será que essas informações são legais? E é isso que a gente vai descobrir agora com o professor Enésio de Almeida Filho. Então fica ligado que você vai entender um pouco mais desse assunto. Apps baseados em grandes modelos de linguagem, eles reproduziram críticas de pontos cegos na teoria do design inteligente, no contexto de justificação teórica. Nós veremos en passant quais são esses modelos de linguagem, né? Nós veremos as respostas do chat GPT 3.5, que eu só pude ter acesso ao 3.5, 4.0 é um pouco caro. Sobre os pontos cegos fundamentais que da TDI, né, que tirariam a sua cientificidade e robustez epistêmica. Nós veremos também como o chat GPT 3.5 relatou algumas críticas conforme responderiam os teóricos e defensores da TDI. Você tem que forçar essas linguagens a lhe dar um outro tipo de resposta. E nós fizemos, né, eu baseado no que o William Dembski já tinha feito, eu forcei. Não, eu quero uma resposta de como que os defensores e proponentes do DI dariam respostas a essas críticas. Aí ele deu. Então, como elas aceitam correções fundamentadas, os teóricos e defensores do design inteligente devem, e aí eu recomendo, devem interagir com esses aplicativos, esperando possíveis correções necessárias.
Então, que são essas linguagens? O que são essas Large Language Models? Ela é uma sigla para Grande Modelo de Linguagem em Tradução Livre. É um modelo de aprendizagem de máquina treinado para aprender a partir de enormes bases de dados. Se ela não tiver dados, ela não funciona, você tem que colocar os dados lá. Como resultado, a tecnologia consegue gerar uma linguagem para conversar com humanos e desenvolver contexto, permitindo às pessoas obterem respostas rápidas em plataformas de inteligência generativa. Emily Bonder e alguns engenheiros do Google, eles disseram que eles criaram um termo, né, para o LLMS, são papagaios estocásticos. Eles só repetem, e repetem assim, aleatoriamente. A inteligência artificial generativa é o ramo que permite que as máquinas aprendam padrões a partir de vastos conjuntos de dados e depois produzem autonomamente novos conteúdos com base nesses padrões. Ele funciona como um grande algoritmo que combina conceitos de aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, que é uma rede neural criada para interpretar e aprender com dados de sites, livros, artigos científicos e vídeos, processando-os em tempo real. E isso realmente eles fazem, e fazem de uma forma muito rapidamente. O modelo é capaz de compreender contextos, significados e linguagem para desenvolver respostas em texto. Os grandes modelos de linguagem, eles processam e geram textos com base em informações humanas, conhecidas como prompts. Você tem que colocar um prompt para ele poder responder. Grandes modelos de linguagens, as redes neurais, têm centenas de milhões e bilhões de parâmetros que foram pré-aprendidos usando grandes quantidades de informações, de dados. Há rumores de que o GPT-4, o modelo da OpenAI, considerado o atual campeão, tem mais de 1 trilhão de parâmetros. Aí não dá para competir com a gente, né? E aqui, aquela célebre estátua de Rodin, aí eu coloquei em latim, LLMS non cogitant, sed GPTS sunt. Os LLMS não pensam, mas os GPTs existem. E aqui, um anal da Academia de Ciências de Nova York, onde o autor faz a seguinte pergunta, se eles são capazes de raciocinar e de planejar. Grandes modelos de linguagem fazem coisas de cair o queixo, mas ninguém sabe dizer exatamente o que é. E por quê? Esse aí saiu no Technology Review da Massachusetts Institute of Technology. Os grandes modelos de linguagem, eles parecem milagrosos, mas a ciência abomina milagres. Então, eles estão trazendo respostas que está parecendo assim muito milagrosa, e os cientistas estão reagindo, não aceitando esse tipo de resposta que estão recebendo. Eles são capazes também de enganar e manipular os humanos. Nota bene, não que esses sistemas tenham a capacidade, a intenção volitiva de enganar e manipular as pessoas. Mas aí foi feita uma pesquisa e você encontra que certos artigos que foram gerados pelo GPT, os resumos, basicamente eles estão contrariando
o que a ciência comum tem descoberto a respeito do assunto. Então, existe essa enganação na inteligência artificial, e aqui, nessa revista da Patterns, existe sim. Pesquisas foram feitas de exemplos, né, dos riscos e de possíveis soluções para esse engano que está sendo perpetrado e está sendo jogado na literatura científica. Quem está usando essas grandes linguagens de inteligência artificial para produzir o seu trabalho científico? Eles estão sendo apanhados com pessoas que estão enganando, quando a ciência é a busca pela verdade. Quem está treinando quem? Aí, daquela revista de medicina, já existe a preocupação deles. Quem é que está treinando esses grandes modelos de linguagem? Então, entidades envolvidas no treinamento dessas linguagens são as instituições de pesquisas das universidades, outras instituições que estão trabalhando para verificar o desempenho desses grandes modelos, né? Conduzindo pesquisas, fazendo experiências para aprimorar a capacidade desses modelos. Empresas de tecnologia e gigantes da indústria, como a Google, né? Como Elon Musk, como o Mark Zuckerberg do Facebook, todos eles estão trabalhando, sabe? São eles que estão treinando essas máquinas. Em empresas de tecnologias e gigantes da indústria, né? Tentando fazer o desenvolvimento dessas pesquisas para melhorar esses modelos atuais. Esforços colaborativos de diferentes entidades, né, como até instituições de pesquisas, empresas de tecnologia e até organizações governamentais. Eu não sei em que nível governamental, em termos de Brasil, nós temos alguém pesquisando nesses grandes modelos de linguagem. Essas parcerias, elas facilitam o compartilhamento de conhecimento e avanços no campo de inteligência artificial. Aviso aos navegantes, quem pretende usar inteligência artificial. A possibilidade de viés ideológico incorporado nessas linguagens levanta preocupações sobre este potencial uso indevido. A advertência é muito séria. Quem conhece aqui essa Wikipédia? É o maior centro de desinformação científica do mundo. Tem um viés ideológico e terrível. Eles são extremamente progressistas. Só a verdade está com eles. Como o conteúdo da Wikipedia é usado para treinar os grandes modelos de linguagem que impulsionam muitos sistemas de inteligência artificial de ponta, como o ChatGPT, os preconceitos da enciclopédia online podem influenciar muito o conteúdo gerado pela inteligência artificial. Claro que vai gerar. É aquela célebre palavra em inglês, GIGO, garbage in, lixo dentro, garbage out. Essa enciclopédia Wikipedia é um lixo. E é isso que está treinando esses modelos. Agora nós vamos ver essas linguagens servindo vinho velho. Gostaram? Os pontos cegos da TDI sob a lupa das grandes modelos de linguagem, né? O aplicativo que eu utilizei aqui foi o ChatGPT 3.5. E o prompt que eu dei para ele foi o seguinte: quais são alguns pontos cegos da TDI?
Aí ele me deu vários. Falta de testabilidade, falta de explicação mecanicista, argumento de ignorância, abordagem não científica, falha em prever e problema do mal. Esse último aí eu estranhei. O que tem a ver o mal com ciência? Mas tudo bem. Aí eu preparei a minha resposta. A TDI prevê que encontraremos complexidade, ele disse que não tem testabilidade, né? Que encontraremos complexidade específica na biologia. Uma forma especial e facilmente detectável de complexidade especificada é a complexidade irredutível. O design pode ser testado fazendo engenharia reversa de estruturas biológicas para determinar se existe um núcleo irredutível. Falta de explicação mecanicista. Ele acertou. A TDI realmente não fornece nem tenta fazer uma explicação mecanicista da origem da informação ou forma biológica. Antes, oferece explicação causal, alternativa, envolvendo uma causa mental em vez de uma causa necessária ou exclusivamente material para a origem dessa realidade. Atribui a origem da informação nos organismos vivos ao pensamento, à atividade racional de uma mente, e não a um mecanismo estritamente material. Isso torna a TDI uma alternativa a esse tipo de explicação. Essa resposta está sendo jogada lá para eles, que vão armazenar como que nós reagimos com eles. Argumento da ignorância. Bastante ignorantes aqui, viu, Kelson? O argumento a favor do design destaca: a TDI é uma explicação causal suficiente para a origem de informações específicas ou irredutivelmente complexas e, portanto, argumenta a partir de previsões positivas de design. Não é ignorância nenhuma a respeito do que é design. Nós estamos propondo. Abordagem não científica. O método científico, ele pode ser descrito em processo de 4 etapas, né? Observações, hipóteses, experimentos, conclusões. O design inteligente, ele começa com a observação de que os agentes inteligentes, eles produzem informações complexas e específicas. Levanta a hipótese de que, se um objeto natural for projetado, ele vai conter esses altos níveis de complexidade irredutível. Depois, eles realizam testes experimentais em objetos naturais para determinar se eles contêm informações complexas e específicas. Uma forma facilmente testável é a complexidade irredutível, que pode ser descoberta por meio da engenharia reversa, experimental, de estruturas biológicas para ver se elas exigem que todas as suas partes funcionem. Quando investigadores encontram uma complexidade irredutível na biologia, eles concluem que tais estruturas foram concebidas. Falha em prever. Eu estranhei essa. Nós prevemos que encontraremos uma complexidade específica em biologia, né? E é a complexidade irredutível, é a complexidade específica. Podemos testar esses projetos com a engenharia reversa. O design inteligente também faz outras previsões, como rápido aparecimento de complexidade no registro fóssil. Nós vamos ter uma brilhante palestra sobre registro fóssil aqui. Reutilização de partes semelhantes em diferentes sistemas, ou seja, diferentes tipos de organismos. A função para estruturas biológicas. Tudo isso aparece nos trabalhos dos teóricos do design inteligente e pode ser testada e foi confirmada através de testes. Problema do mal. Aí eu respondi, a TDI trata de causa eficiente da vida, o mecanismo que a criou. A TDI, independente da causa final ou do propósito do design, significa dizer que nós não temos nada a dizer a respeito desse assunto. Em outras palavras, as coisas podem ser projetadas, sejam elas com um mau design ou com um bom design.
Não interessa esse problema de mal. Então, esse posicionamento é uma questão filosófica, teológica sobre o problema do mal e, portanto, requer uma resposta filosófica, teológica. Eles vão ter que lidar com isso, está lá. Lux lucet in tenebris. A luz brilhou nas trevas. Quem falou isso? A luz brilhou nas trevas. Apóstolo João. Le Beaujolais nouveau est arrivé. O Beaujolais novo chegou. Então, essas linguagens, elas estão servindo vinho novo, porque elas vão explorar a perspectiva dos teóricos do design inteligente. Fiquem calmos, né? Nós vamos ouvir o outro lado. E aqui o chat GPT 3.5, ele foi forçado a responder como que fariam os teóricos, como que responderiam, né, os teóricos e defensores do design inteligente. Vocês perceberam o como as inteligências artificiais, elas têm uma relevância muito importante para as pessoas identificar as informações, mas a grande questão é, será que elas estão com a verdade? Foi isso que o professor Enésio colocou tão bem. A verdade, ela está além de qualquer informação, porque a informação ela chega, mas será que aquela informação corresponde com a realidade? Verídica. A gente aprende na academia, né, Carlos, a verificar informações e dados, né? A metodologia científica te ensina isso o tempo todo. E é interessante que a gente aprendeu nessa palestra, como às vezes esse dado sendo manipulado, a gente também pode ser produto de manipulação. E a inteligência artificial ela tem dois aspectos. Ela pode ser nociva, ela pode ser muitas das vezes nociva de dar dados errados, e ao mesmo tempo ela pode, se você souber dominar o assunto correta, né? E utilizar da forma correta, ela pode ser benéfica. Então a gente tem que tomar cuidado com essas novas ferramentas e com essas novas tecnologias. Porque o que acontece é que essa narrativa, ou quem domina a narrativa hoje, talvez tenha um controle e vai ter o controle do mundo, né? Isso que é o principal, é manter e compreender o que de fato é a verdade. Eu acho que a história é o que vai facilitar a ciência, a história vai facilitar a nossa compreensão para verificar aquilo que de fato aconteceu. Porque muitas vezes o que a gente vai ter é uma visão de um ponto de vista, quando na verdade existem várias noções, vários pontos de vista, mas qual é a verdade de fato? E é isso que nós temos que buscar, o que realmente é verificável, o que a gente consegue buscar dentro da ciência, há uma comprovação, há evidência, né? E há provas que consigam demonstrar. E fica uma coisa também indagado aí para vocês pensarem conosco. Será que a inteligência artificial, ela substitui o ser humano? Será que a gente vai chegar nesse ponto? Eu acredito que não. Eu acredito que o ser humano, ele é insubstituível. Talvez a inteligência artificial, sendo e sabendo usar, ela pode facilitar, mas temos que tomar muito cuidado, como foi dito na palestra. Temos que lembrar que ela deve ser usada para facilitar, né, e fortalecer ainda mais os nossos campos dentro da pesquisa, mas não como o último, né, a última noção para toda a verificação, a última voz de pesquisa, coisa que de fato não é. Então é muito importante que a gente faça isso. Bom, se você gostou e estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Rede Super e também deixar o like, né? Deixa o like, arrasta para cima, compartilha e até a próxima, pessoal. Gente, muito obrigado e não se esqueça, na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal, não perca o Alinhando os Ponteiros. Até mais, pessoal!